Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Boa noite nesse sábado 25 de novembro de 2023, 19 horas em ponto. Estamos começando mais uma live, a live mais esperada do ano. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Boa noite, senhora Márcia. Tudo bom? Como vai? Opa, o Alexandre já está aqui. Vamos puxar para dentro já da nossa live. Nossa live hoje sobre autismo, políticas públicas, canabidiol. Estamos aqui com a participação especial do Alexandre Meirelles. Ana Cristina, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar a live para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo. Boa noite a todos, tudo bem? Agradeço Tudo pelo ótimo. convite. Muito Eu obrigada. não estou te vendo. Muito obrigada Agradeço. pela sua participação aqui, ter aceito o nosso convite mais uma vez, viu? Que isso, eu que agradeço, eu que agradeço. Trocar experiência, informações, isso é muito bom. Sim, maravilha. E aí, como é que tá aí pelo Rio de Janeiro? O tempo aí tá muito... Fechou o tempo? O tempo até que hoje está mais fresco, estava bem quente. Essas semanas aí estava realmente muito quente. Mas hoje está um clima bom, tá um clima bom. E São Paulo, eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo. Você não tá Só tô me vendo? escutando. Não, só estou escutando. Eita, nós, pessoal, tá todo mundo me vendo aí? O que será que aconteceu aqui? Será que foi a conexão? Hum. Mas eu estou escutando. Eu não estou te Tá vendo, me mas estou escutando. escutando? Tô. Você está me Beleza. escutando bem? Opa, tranquilo, perfeito. Então tá. Eu só não estou te vendo, mas tranquilo. Não tem problema nenhum. Eita, nós. Tá, perfeito. Vamos ver como é que fica aqui. Eu cliquei aqui na câmera de novo, né? Para ver Uhum. se eu apareço aqui. Mas, mas agradeço pelo convite. Eu acho que um tema muito complexo e grande de interesse, principalmente das famílias, né? Com alguma Sim, síndrome, com alguma síndrome neurológica, nas questões da inclusão escolar, do tratamento específico. Vou falar de epilepsia, eu vi a epilepsia 360. Vamos falar de epilepsia, não sei se o pessoal viu aqui um pouco do painel, ó, um pouco da camisa. perfeito. O que acontece? Primeiro, vamos para os dados, né? Números. No Brasil, tivemos um censo agora, né, do IBGE, falou que ia fazer a contagem também do autista e não entrou. Aquilo foi Não, maior. Eu sou do Rio de balela. Janeiro, né? Você ainda não entrou, não, mas eu estou escutando você. Eu só Você não estou tá me me vendo vendo. ainda? Não. Mas não tem problema, não. Eu estou escutando. O pessoal Tá. está me vendo? Sim, o pessoal tá escrevendo aqui que tá te vendo. Mas eu não estou te vendo, não, mas eu estou escutando. Não tem problema, não. Depois você acerta isso, então. Não, Pode seguir. maravilha. Eu tô vendo aqui o que é que pode ter acontecido aqui. Mas Não, vai. vamos seguindo. Tá, eu vou falar alguns dados que temos oficialmente, né? Eu quero falar Sim. algumas coisas aqui para o pessoal começar a entender nas questões que envolvem o autista, a epilepsia, o Down, o TDAH, entre outras, né? Sim. O que acontece? No Brasil, eu já questionei isso aqui várias vezes, nos órgãos competentes, desde que foi criado o Ministério da Saúde, nunca se fez um censo sobre as questões do autista, o número oficial, real, nunca se fez o número oficial das pessoas que têm epilepsia, ou Down, ou TDAH, nunca se fez.
desde que foi criado o Ministério da Saúde. O IBGE nunca se levantou isso, nunca se fez uma varredura. O número que tem, para as pessoas entenderem, é aproximado, geralmente falam que o autista tem 3 milhões, não sei de onde se tira esse número, aproximado da onde? De onde são esse número, né? E a epilepsia gira em torno de 6 milhões ou 7 até, é mais do que o dobro. E quase não se fala. Quase não se fala. Mas esse número, eles dizem, vem da onde, são da onde? Esses 6 milhões, Brasil, mundo? Gira em torno, tanto da epilepsia e do autista, gira em torno do mundo. Mas a América do Sul, eu tenho dados, conversando com algumas pessoas lá fora, né? A América do Sul, o maior país é o Brasil, né? Sim. A gente nunca fez isso. O IBGE nunca fez isso. Tem aqueles números lá, não sei de onde tirou. Sim. E outra coisa, Chile, Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Equador, nunca se fizeram. E eu queria saber de onde vem esses números, né? É só a Europa, Estados Unidos e Canadá, deve ser. Que aqui nunca se fez. E o número está parado, que eu vejo sempre quando postam aí, são 3 milhões de autistas, são 3 milhões, 2 milhões de epilepsia. Eu estou nisso já lutando há 14 anos. Será que não parou o número? É estranho, né? A gente fica... Os números... Aumenta cada dia que passa. É só para a pessoa entender. E nas questões em políticas públicas, que não existe, existe a lei Berenice Piana, que é uma lei federal, que é em torno do autista. A epilepsia não tem uma lei federal. Para as pessoas entenderem, porque eu coloco sempre a epilepsia, 75% dos autistas têm epilepsia. Isso é dados oficiais dos Estados Unidos, no tratamento nos Estados Unidos, e as questões de fechar laudo nos Estados Unidos em relação a ele é autista ou ele tem epilepsia. As coisas são tão iguais, as questões características de alguns autistas, de algumas pessoas com epilepsia, que ele não consegue fechar em relação a essas questões. E eu estou falando isso em um debate que eu tive aqui na LERJ, na Câmara dos Deputados, aqui, dos vereadores aqui do Rio de Janeiro. Tinha um médico que tem um filho autista, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, num congresso sobre autista, e tinha esses dados lá. E o Brasil, a gente não tem essas questões. Não. Isso fica sempre difícil para você avançar em políticas públicas. Porque não existe. O que acontece? O Ministério Público só atua quando tem dados oficiais. Se não tiver Na realidade, dados oficiais, isso é um projeto, né? Isso é um projeto. Porque se você não tiver um levantamento do número real, do número de pessoas autistas, né, síndrome de Down, epilepsia, TDAH, TOD e tantos outros, você não precisa ter políticas públicas para abranger. E aí é onde que a gente cutuca o INSS, o SUS, a assistência social, a inclusão escolar, que se não tivermos educadores aqui, vocês que me desculpem, mas é para inglês ver, porque na prática, né, tanto eu quanto o Alexandre, pais de crianças atípicas, né, o adolescente atípico, o adulto atípico, não existe na realidade, né? Não existe. O importante disso que você está falando, que você é da capital de São Paulo, é uma da capital fortíssima, economicamente e em relação a todas as questões. São Paulo é muito forte em todas as federações. São Paulo puxa o Brasil. Depois vem o Rio de Janeiro. E nisso a gente está pecando. Não temos, tudo é muito... a falácia está escrito na lei
mas na prática não existe. Não, A na prática inclusão de não existe. fato não existe. Eu sou do Rio de Janeiro, moro muito próximo. Aqui tivemos, em 2007, o Pan-Americano. Depois tivemos a Copa do Mundo no Maracanã. Depois tivemos a Olimpíadas e Paralimpíadas. Sim. Para vocês entenderem o que eu vou falar, eu moro 3 minutos do Maracanã e 2 minutos do estádio do Botafogo, chamado Newton Santos, que é o Engenhão, conhecido aqui no Rio de Janeiro, onde foi feito praticamente o evento todo. Uma parte foi na Barra e a grande parte foi nesses 2 estádios. Um cadeirante ou uma pessoa que não enxerga para ir para o jogo, para ir qualquer coisa lá, onde eu moro, para pegar o trem, não tem como. Ele chegar na estação, entrar na estação do trem e ir. Não tem acesso. É uma escada imensa, as pessoas têm que ajudar, e eu não sei como, quando chega lá embaixo, que é uma escada imensa, depois tem que descer na bilheteria, ele tem que abrir algum portão lá para o cadeirante passar. E outra coisa, não tem piso retrátil para a pessoa que não enxerga. Então, isso tudo é uma falácia. O que se fala do legado que foi deixado, ou então aquilo que se fala lá na hora que está tudo pronto, não é nada disso. É como é a questão da inclusão nas escolas. Eu estou falando tanto do governo, tanto da parte municipal, federal e estadual. É muito... A lacuna é muito grande ainda. Não existe currículos adaptados, provas adaptadas, pessoas capacitadas em relação ao monitor para ajudar o professor ou a pessoa com a deficiência. Não tem. O banheiro não tem como. Se a aula for no segundo andar, uma coisa que eu vou lembrar aqui a todos, quero que todos pensem agora, aqui vai ter no Brasil todo, né? Vai ter eleição de novo agora de prefeito e vereador. Geralmente, não sei se aí em São Paulo é assim, as cabines para votação ficam numa escola, ou numa faculdade, ou uma universidade. Não é isso? Sim. Sim, no é Rio isso. é assim. No Rio é assim. Eu não sei como é que é São Paulo. Eu reparei já há anos como é que um cadeirante chega ali e uma pessoa que não enxerga. Para começar... Aí você começa a entender que, tipo assim, que inclusão é essa que nesse momento que eu tô vendo, o chão não é retrátil, ali não tem como chegar no terceiro andar, não tem elevador. E como é essa inclusão? Exato. Será que ninguém vê isso? Um fato que ocorreu numa pessoa muito próxima a mim, tá? É que o filho está afastado da escola por conta de uma enfermidade, né? E qual deveria ser o papel da escola, né? Numa inclusão, né? De uma criança atípica. Adaptar as lições, o professor ir até a residência, certo? Para poder passar o conteúdo para o aluno, né? Não é favor, é obrigação, é direito dessa criança, né? Isso não ocorre, jogam quando mandam a matéria e tudo mais, tem uma defasagem, lógico, né? Porque como é que vai aprender dessa forma? E quando esse jovem tentou voltar para o ambiente escolar, porque é um adolescente, sente falta, né, do ambiente, sofreu bullying dos colegas, professores e diretor. E a sala, segundo andar, a criança é cadeirante. Eu acabei de falar. Não está preparado. Eu vejo que as questões é a formação e a capacitação do professor. Eu sou professor. Sim. A formação acadêmica do professor nas questões quando envolve
Acho que a questão da pessoa com deficiência, seja ela motora ou neurológica, né, é muito pincelado nas universidades, tanto federais, estaduais ou municipais. Não, é muito pincelado. E uma coisa que também a gente peca, né, na questão, quando a gente fala nas questões autistas, epilepsia, Down, seja o que for, a formação acadêmica também do médico especialista. Sim, nossa! Isso acontece. O elo é sempre um elo que não fecha nunca. Você sai de um elo que não fechou, vai para outro elo que não fecha, aí vai para outro elo que não. E você está sempre lutando. E quando tem um médico, é caríssimo. Ele não tem plano de saúde, ele não trabalha na esfera SUS. E fica caro. E é desgastante para a família, porque é sempre uma batalha judicial. Sim. É muito ruim isso. Isso é muito desgastante. É uma batalha que não gira. Não gira. Né? E, por exemplo, eu vou expor aqui, né? Eu estou numa batalha judicial contra a operadora do plano de saúde do tratamento do meu filho desde janeiro. Sim. Eu tenho a liminar desde o primeiro dia que eu entrei com a batalha. Né? Agora eu estou na briga para congelar as contas da operadora. Né? E do outro lado, tem um escritório que trabalha com contencioso de massa, né? Que eu tô mais uma, eu vou pedir para oficiar o Ministério Público da parte criminal, porque a cada momento entra com uma petição só para ganhar tempo, Sim. Né? E não para resolver a questão. E pagar o tratamento que é a obrigação, não paga, entendeu? Então, é aquela parte, olha, oficia o Ministério Público, é crime de desobediência contra o escritório e contra a operadora. É o próximo passo. Só que precisa ver se vai ter um juiz do outro lado, né, com olhão para poder tocar um processo desse. A maioria não tem. E aí era isso que eu gostaria até de conversar com você. Não tem porquê. É falta de conhecimento do direito? Ou não tem ninguém atípico na família e acha que é mimimi? Ou será que a operadora de saúde custeia alguma coisa? Eu nunca vi um poder judiciário tão fraco, omisso, aceitando as coisas como eu tenho visto atualmente. O que acontece na realidade é justamente a omissão do poder público de todas as esferas, tanto executiva, política, nas esferas e judiciária. Porque ao primeiro não cumprir o que está escrito na lei determinando, é justamente o próprio governo. Sim. E eles sabem. E as esferas, elas fingem que as coisas estão acontecendo de fato o que está escrito. E não está acontecendo nada daquilo. É um faz de conta. Né? Um faz de conta. Eu me lembro muito de um jogador de futebol que ele falou assim: eles faziam de conta que me pagava, eu fazia de conta que eu jogava. Sim. Ué. Sim, sim. É a mesma coisa com certeza. É a mesma coisa que o governo. A lei está ali, ele sabe que a lei é federal, estadual e municipal. Mas ele não faz o dever que tem que ser feito. Porque ele mesmo, ele não faz o dever que é feito. E sabe que não vai ser cobrado nas esferas que deveria. Isso, sim, com certeza. As famílias ficam muito desgastadas porque são doenças graves, dependendo das situações, que tem que realmente ter tipo assim, um tratamento específico. Fica muito difícil. Isso as pessoas pensam que é agora, começou isso agora, governo X, governo... Não, isso já tem. Eu estou vendo isso já há muito tempo e lutando nas três esferas.
A comida de bola, a comida de bola, para ser leve, para não falar desrespeito, né? É independente do governo. O governo A, B, C, D, a forma que vocês quiserem chamar. Né? Porque o respaldo de política pública, SUS, educação, isso vem de ano a ano, independente de governo. Sim. Tem alguns que são mais graves, outros menos, mas a palhaçada é um reforço o outro. Né? Então, você vê isso na hora que você passa no INSS, que a pessoa cadeirante tem que sentar no chão se arrastando lá para dentro. Agora você pode passar. Tá? Eles voltaram com aquele mecanismo da pandemia, né? Você pode passar em perícia por documentos, né? Dependendo do quadro, né? Até afastamento até 180 dias. Eles vão ficar com esse mecanismo para afastamentos até 180 dias e dependendo da deficiência ou enfermidade, né? Então, a pessoa entra pelo meu INSS, sobe laudo, exame, né, carteira de trabalho e tudo mais, ou no caso do BPC, né, o CAD único, e sobe. E eles vão olhar tudo pela internet, que é uma promessa para diminuir fila, né? Mas onde que a pessoa sai perdendo nisso, Alexandre? Você pediu esse benefício, só pode até 180 dias, né? Aí, num benefício normal, 15 dias antes, você tem que pedir prorrogação. Esse não tem. Eles vão cortar e você vai ter que pedir de novo. Só que quando você pedir de novo, a pessoa, quando ela trabalha ou ela paga o INSS acima do salário mínimo, o cálculo entra aquele tempo que ela usou em benefício. Então, no cálculo, o benefício vai sair com um valor cada vez menor, porque é o cálculo do cálculo do cálculo. Entendeu? A pessoa que está precisando se afastar para se cuidar, eu não sei até onde vai ficar isso, sabe? Porque vai começar a diminuir cada vez mais futuramente numa aposentadoria, a pessoa vai ficar com o salário mínimo, independente do quanto ela já pagou na vida, né? Sim. Isso é uma falta de respeito tremenda. O mais louco, você que trabalha diretamente com isso, sendo advogada, né? O mais louco que eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa, você levar um laudo estadual, que a pessoa, tipo assim, se trata no hospital estadual, um laudo fechado já de vários especialistas, e um médico que está lá dentro, que não é especialista, não aceitar. É muito louco. É muito Sim. louco. Isso porque as pessoas pensam, as pessoas que não estão no olho do furacão, pensam assim, não, se você levar esse laudo aqui, a coisa vai, né? Não vai. Não vai. Isso porque o Conselho Regional de Medicina, né, o Código de Ética Médica, diz que um médico não pode contrariar o outro, a não ser para benesse do paciente, né? Para benefício do paciente. Então você pega um laudo do médico que acompanha o quadro da pessoa, né? Dizendo que aquela pessoa não tem condição de trabalhar, ou seja ela por incapacidade ao trabalho, seja ela por deficiência que impeça de trabalhar, e você olha e fala, ah, não, você é um preguiçoso. É ou não é assim que o cara fala? Você é um preguiçoso, vai trabalhar. É uma coisa assim... Teve cliente meu de Poia, com o braço operado. E o perito do INSS chamou meu cliente de vagabundo, dentro do INSS. Sabe que o que passa é tipo assim, dificultar ao máximo para as famílias que tentam o LOAS, né? Vamos dificultar ao máximo. Aquilo não foi criado, o engraçado é que na proposta foi criado para facilitar, né, a pessoa com deficiência para se aposentar.
E é o contrário. Na prática, é o contrário. Mas é o contrário. É o contrário, porque o próprio INSS assim o faz e a lei que instituiu também. Por quê? Porque ele acaba sendo concedido para o idoso que não tem tempo para aposentar e tem uma renda familiar que está na vulnerabilidade social e a pessoa com deficiência também que não possa trabalhar. Beleza. Só que aí você pensa, putz, 329 atual, R$ 329 por pessoa na casa. Tá? Aí tem um vô que é aposentado por invalidez no valor de salário mínimo. Uma avó que é aposentada por idade no valor de salário mínimo. E a lei diz que esses benefícios no valor de salário mínimo não podem ser usados como renda familiar. A primeira coisa que uma assistente social, muitas vezes, do judiciário fala é: não pode, ó, já estourou a renda familiar. Gente do céu, quando o cliente me liga e fala isso, eu tenho vontade de me jogar ou pegar a mulher pelo pescoço. Porque a assistente social do juiz, doutora, teve aqui e falou isso. Mas, meu Deus, será que nem ela não sabe disso? Não é? Eu acho que são treinados, eles são treinados para dificultar. Pois é, pois é, pois é. E aí, às vezes, na mesma casa, tem a mãe solo, que a maioria é ou não é? Com uma criança ou duas crianças atípicas. Como é que essa mãe trabalha? E esquece, numa hora dessa, uma coisa que não é até demissão do trabalho para não pagar pensão. Você já viu isso, né? Uma coisa que não é muito falado é que o custo é muito grande. O tratamento, dependendo das questões, é caro, é muito caro. Que entra a questão do alimento, que dependendo da cadeira, se for cadeirante também, se for a questão do autista, né? Se for grave, os medicamentos que vão entrar para acalmar, seja o que for. O tratamento, todo o tratamento neurológico especializado fica caro. Caríssimo. É caro para você. Sim. E tudo é dificuldade para a família. As pessoas pensam que não, vai lá, o laudo fechado que você vai conseguir, que não é bem assim, não. A realidade é outra. Não. A realidade, para a grande maioria, 99% da população que tem uma pessoa com deficiência, seja ela motora ou neurológica, é tudo muito difícil. Não é nada. Sim. Desde o diagnóstico. Até para fechar laudo é difícil. Sim. Porque tem, vamos dizer, a pessoa atípica, né? Como qualquer outra pessoa, é um indivíduo, né? Ele é único. E os médicos querem todo mundo em fila indiana numa forminha. Isso não existe, galera. Isso não existe. E eu vou até compartilhar aqui um pouquinho da experiência que eu tive com meu filho, que certamente você, Alexandre, já passou e tantos outros que estão aqui nos acompanhando. E, pessoal, não fiquem quietinhos aí, não. Escrevam aqui, tirem suas dúvidas. Vamos explorar o Alexandre aqui, né? Porque esse cara sabe muito e a agenda dele é muito apertada. Então, vamos aproveitar, pessoal. A gente está aqui falando, mas vamos aproveitar. E aí, por exemplo, o Miguel mesmo, a gente estava na batalha para fechar o diagnóstico. Gente, neuropediatra, porque pediatra fala muita besteira, mas neuropediatra, quando pega bem na soberba, né? E aí teve um neuro que falou para mim assim: não é autista não, é TDAH. Eu falei: doutor, pode ser TDAH também. Porque o menino
quica, né? Ele não corre, ele quica, né? E aí eu falei assim, pode ser também, doutor, mas tem traços também, né? Ah, não. Na segunda consulta, 20 minutos. No lugar dele já fazer o relatório pedindo análise multidisciplinar, vem ele. Ah, eu não vou colocar síndrome de autismo, não. Falei, vai sim. Vai sim. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, mas o neuro sou eu. Eu falei, mas a mãe sou eu, que passa 24 horas com esse menino dando porrada na própria cabeça. Falei, você não sabe, você nunca viu. Você viu meu filho 2 vezes por 20 minutos e acha que sabe muito. Por quê? Porque o Miguel pegou um livro com 3 anos de idade, abriu e começou a ler. Ele ficou horrorizado, porque ele falou, mas ele lê, ele tem uma inteligência. Eu falei assim, diz pra mim, por que é que você acha que ele não é autista? Porque ele tem inteligência? Ignorância do neuropediatra. Daí, meu amigo, O que falta, qualquer coisa, né? o que falta é a formação e a capacitação do médico especialista. É outra coisa que falta, né? Uma coisa que eu reparei nessas palestras, nesses debates que eu já fui, foram vários, é fechado o CID, né? O número Sim. que lá tem o CID, né? Seja da criança, do adolescente, seja o que for. Mas o CID foi feito pelo americano. Aquilo tudo é traduzido para a nossa língua. Aquilo nunca foi feito. Internacional de doença. Sim. Aí eu fico pensando assim, será que a alimentação, o medicamento que é feito nos Estados Unidos ou na Europa é igual ao nosso, aqui na América do Sul? Então, tem alguma coisa que, tipo assim, a gente tem que estudar mais, né? Avançar mais nessas questões, porque, mas o autista lá é o autista aqui, mas a alimentação lá é diferente nossa. O clima lá é diferente nosso. Mas o sítio, o número tem que ser o mesmo. E por que a gente não faz aqui? Por que não tem nenhum levantamento de nada? Desde que eu entrei nisso, há 14 anos, eu vejo que aqui no Brasil não é por falta de pessoas capazes, não. A gente tem pesquisadores de potência mundial. A gente tem laboratórios, a gente tem tudo na mão. Não, é falta de investimento e interesse. Né? Exatamente. Mas nós vimos isso agora na pandemia. Sim. Né? Sem investimento, cortando investimento da ciência, ainda assim, em 48 horas, uma equipe de mulheres conseguiu. Pô, as nossas vacinas que todo mundo meteu o pau, né? Mas que em tempo recorde serviu para muita gente, para não morrer, né? E agora o pessoal cospe no prato que comeu. Ah, porque era fraco. Porra, gente, para de ser ridículo. Né? Pois é. Né? Alguém perguntou aqui, uma emoji aí, ó, tá perguntando. Opa! Cadê aqui? Tô voltando aqui. Cadê? Eu não tô vendo. Laudo médico que não consigo trabalhar, por causa, aí não estou conseguindo ver o restante, só com você. Eu não estou vendo aqui, não. Olha, mas vamos lá. Laudo da fibromialgia. A fibromialgia entra mais ou menos no que a gente está falando aqui também. Sim. Porque é uma enfermidade, né? Uma deficiência. A gente só precisa de lei. De lei. Porque tem alguns países alguns estados que já reconhecem, mas a gente precisa de uma lei federal. Sim. Porque o estado A, estado B, estado C reconhece, mas se não tiver uma lei federal que veja a fibro como uma deficiência, né? Sim. Vai
entrar em vigor agora, em abril de 2024, uma lei onde no SUS vai ter tratamento multidisciplinar para fibro, né? Tá tudo resolvido? Lógico que não, porque tem o tratamento, mas não reconhece como deficiência. Tudo bem, abriu uma porta já, penso assim, mas enquanto a gente não fizer pressão, não vai sair. E aí eu vou cutucar. Não estou falando de partido, mas vou cutucar. Vocês prestem atenção que vai ter eleições de prefeitos e tudo mais ano que vem. Vocês comecem a cobrar, Exatamente. vai fazer pressão. Na hora que for de presidente, faz pressão, porque eu tô correndo atrás do deputado federal do qual eu votei e tô pé da vida com ele, porque não responde, equipe nada, mas em época de campanha, Bonito respondia pontualmente. Mas chega, pera aí que eu ainda pego esse, ainda para falar, entendeu? Porque na hora que precisa do voto da gente, Bonito aparece. Na hora que a gente precisa levar um projeto bacana, social, que vai beneficiar todo mundo, ó, não é do meu interesse. É ou não é, Alexandre? Sim, sim. Repara que de duas ou três eleições para cá, o que se falou de autismo e síndrome rara foi uma barbaridade. As promessas foram várias promessas. Mas promessa ficou ali na boca. Em todas as campanhas, tudo na hora de querer ganhar o voto, a falácia bonita é incrível, é inacreditável. Mas na hora de fazer, na prática, lá na frente, está muito distante. Como fala assim, em questão do autista, né, do quebra-cabeça para encaixar, eu acho que o quebra-cabeça falta muita peça ainda para encaixar. Falta demais. Falta demais. As pessoas, e geralmente, tipo assim, tem pessoas no nosso país que têm um microfone na mão e tem uma condição financeira muito boa, e ele até fala nas questões do autismo, mas o filho dele trata lá nos Estados Unidos, não trata aqui no Brasil. Entendeu? Ficou fácil, né? E quantos têm essa condição de sair do Brasil para ir tratar lá fora? Ele reconhece isso. E a gente ainda está muito longe. Existe a lei federal, lei Berenice Piana, sim, mas pouquíssimo, quase nada é cumprido do que está na lei. Sim. E agora, né? Mas atualmente, né, mais recentemente, o laudo, né, deixou de ter validade, né? Ele fica como permanente, né? Porque antes, olha que absurdo, tinha validade o laudo. Como se, olha, bateu 18 anos e o autismo faz assim para a criança. Tchau, não quero mais saber de você. E não tem projeto algum para adulto. Alguns debates aqui com alguns políticos aqui no Rio de Janeiro, principalmente na LERJ, eu já tive alguns debates sobre isso. Eu falei, nunca vi uma pessoa que tem uma doença crônica, chega a certa idade, acabou. Porque eu cheguei a 18 anos, acabou. Eu não tenho mais, eu não sou... Quando chega autista, eu chego a 18 anos, acabou, eu não sou mais autista. Eu não tenho mais direito a amparo algum. É uma coisa muito louca até de argumentar. E toda hora você tem que falar, Vossa Excelência, isso está errado. Completamente. Será que ninguém vê isso? Não, ninguém vê isso. Você sabe que nos lugares onde meu filho já fez tratamento, nos lugares, olha que louco, o moleque tem 5 anos, 1 ano de diagnóstico, os lugares. E assim, o que eu já escutei, o problema do seu filho é você, entendeu? Não é o médico que é um imbecil, né? A psicóloga que não se atualiza,
a ter que ver seu filho sendo esganado no ambiente escolar por uma criança muito maior e fica ali assistindo. É muito louco. Entendeu? Aí, quando você entra com um processo em cima da clínica, o advogado, que é namorado da médica, dona da clínica, liga para você para te ameaçar. Entendeu? Eu falei para você, eu estava atacada para falar. Aí, você muda de clínica. Pessoal, você conta o que aconteceu e tudo mais, a pessoa parece que está esperto com você, né? Aí coloca um AT muito legal. E seu filho só fala bem do AT. Eu falei, que legal, né? Graças a Deus, ouviram minhas orações. Vamos lá. Aí você começa a aparecer na escola e a diretora da escola faz assim, Ana, fulano não tá vindo. Não. Aí você liga para a clínica. A coordenadora da clínica, não tô sabendo. Se ela não tá sabendo, tá tudo errado, né? Aí você fala de novo. Aí, depois de algumas vezes que você já falou, já discutiu, a pessoa pede desculpa, diz que vai arrumar, que a clínica está em expansão, que vai contratar mais profissionais. Ok. Aí, da última vez, a diretora da escola, Ana, tá saindo mais cedo do horário, não avisa ninguém, e a criança entra em crise e ele não está aqui, a gente está contando com ele. E enquanto ele fica aqui, está fazendo o relatório e ele está fazendo as intervenções. Pergunto para você, Alexandre, por que a gente quer esse AT? Entendeu? Estamos falando de São Paulo, hein? Não é uma capital. Estamos falando de clínica particular, quiçá de uma PAI, né? Que não tem neuro, como deveria, não tem psicóloga aba, porque eles juntam todo mundo e falam que se dane. Não tem profissional aba. Não tem. Sim. Se não tiver aba, não adianta. Tô mentindo? Sim. Complicado, né? É muito complicado, e isso todas as famílias passam, como eu passei com meu filho na época. Geralmente era sempre uma desculpa, a escola falava, tanto ela particular como pública, que ela não estava capacitada para aquilo. Não está mesmo. Temos a lei estadual aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, uma lei estadual, tem uma lei municipal no Rio de Janeiro e tem a lei da LBI, uma lei federal. E até hoje não somos capacitados. Não. Mas também não há interesse. Não há interesse. Não há interesse. Você sabe que eu, né, atuo na parte previdenciária e seguridade social. O que tem de professora estafada e fala, me coloco sozinha numa sala com 40 alunos, sendo 4, 5 atípicos. Eu não tenho formação, eu não tenho preparo, eu não tenho ajudante. Eu não sei como lidar. Existe uma mão qualificada chamada mediador, que tem uma amiga aqui, fonoaudióloga, formada pela UFRJ, em relação, ela treina e capacita essas pessoas para acompanhar o autista, seja principalmente o autista. Que a escola do município e do estado falam que faz, mas não faz. E não é cobrado, ninguém é cobrado nada, não tem nada de... Fica por isso mesmo. Isso já está há muitos anos. E as pessoas pensam que, mas é agora que está... Não. Está há muitos anos. Chega a ser... tipo assim, eu vejo que as 3 esferas, né, dos poderes, ele vem desgastando você, a família, né? Que você toda hora tem que ir na esfera a procurar a defensoria pública, senão tu não tem dinheiro, o teu dinheiro acaba, né? Em relação se você for contratar um advogado bom. E você fica desgastado, chega um momento que você desgasta, porque nada funciona como deveria. Tudo, eu falo isso o seguinte, algumas pessoas que me conhecem aqui, parece um circo de Solé. Sabe o circo de Solé? Que lindo!
fechou a cortina, vão para a realidade lá fora. Né? Exatamente. A calçada é quebrada, a pessoa não tem mobilidade, se ela for com alguma deficiência motora, para sair dali. Ela ela não tem emprego, Sim, ela não tem inclusão escolar, ela não tem tratamentos específicos no SUS, os medicamentos são caros. Você sabe que a Valdiceia que está falando que ela tem um filho de 28 anos. Obrigada pela participação, viu, Valdiceia? Valdiceia está dizendo assim, meu filho está com 28 anos e até hoje não consegui um neurologista que desse um laudo de epilepsia. O último neurologista ia me dar, mas ele foi transferido e meu filho ficou sem neurologista. Meu Deus do céu. Valdiceia, de que cidade que você é? Escreve aqui pra gente, por favor. Tá bom? Pessoal, vocês que estão nos assistindo, vamos lá, galera. Vamos escolher o Alexandre, escreve aqui. Uma coisa que eu quero frisar aqui, se somos duas capitais fortes das federações, é São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou falando nisso, eu entrei de cabeça nisso, não funciona. Está escrito, a falácia é bonita, mas na prática não funciona. Não funciona. Sim. Eu estou aqui, eu sou da capital. E o pessoal de repente, não, ele é do interior do Rio. Não, eu sou da capital. Capital do Rio de Janeiro. Eu corri muito atrás. A Defensoria Pública, então, está cansada de ver a cara. É passar nervoso, né? É passar nervoso. Aqui a Valdiceia está dizendo aqui também, ó, escreveu abaixo. A escola me desanimou. Eu tirei meu filho da escola quando ele começou a convulsionar. Ô, Valdiceia, ele começou a convulsionar e você sabe se ocorreu algo na escola, né? Porque também tem isso, né, Alexandre? É bullying atrás de bullying e os professores acham que, ele sabe se defender. Às vezes não. Você sabe que quando meu filho faz algo que não deve, a primeira pergunta que eu faço é: o que aconteceu antes? Não estou passando a mão na cabeça, mas não mesmo, né? Mas eu só quero entender o que aconteceu antes, o que deu um gatilho, né? Porque para ele avançar, alguma coisa aconteceu, né? Tava tendo barulho, não sei o quê, o fone abafador que tá na mochila, tá lá de brinquedo, alguém pegou, entendeu? E aí teve uma vez que uma diretora me questionou: você tem medo do quê? Que seu filho não sabe se defender? A pessoa pergunta isso para uma mãe que o filho com 4 anos de idade foi enforcado por um filho da mãe de 9. Que resposta que a gente dá para essa mulher? Né? Porque é de escola, né? Quando a gente entra nessas questões na inclusão escolar, né, que a gente pensa que a coisa funciona e não funciona, sim, é difícil, porque são milhões de famílias. Aqui no Rio, o último debate que eu fui lá aqui no Rio de Janeiro, na Alerj, o número que tinha da pessoa que não enxergava, o cego, né? Na rede toda, eu acho que eram 6 ou 5. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Tem alguma coisa errada. E mesma coisa, cadeirante, o número era muito pouco. Não, que a mãe não gosta de levar, que a mãe não quer levar. A desculpa é sempre oposta, entendeu? A escola nunca... A culpa é sempre da mãe, né? A culpa é sempre da mãe, que não quer levar, que não sei o quê, pipipi, papapá. A culpa não é da escola. E a estrutura. É só reparar, eu vou repetir isso aqui de novo, porque para as pessoas entenderem o encaixe da coisa, quando fala inclusão escolar. Vamos ter eleição. Quando você for a pé ou de carro, repara se nas calçadas tem piso retrátil para a pessoa que não enxerga.
Imagina. Repara se o banheiro é mais largo para o cadeirante entrar. Aonde está a urna? Aonde está a urna? Se tem como um cadeirante ou uma pessoa cega chegar. A grande maioria, eu sou da capital do Rio de Janeiro. É só você hoje, quando for na padaria amanhã, comprar o pão da manhã, repara as calçadas. Sim. Na minha capital, onde eu moro, onde eu resido, que eu falo assim muito do legado deixado da Paralimpíadas. Eu não sei. Deve estar em outra esfera, em outro planeta, porque aqui eu não vi nenhum legado deixado. Eu quero Olha, esperar até hoje. Eu quero e eu enxergar esse concordo. legado. Eu concordo com você, e a Valdiceia está dizendo, Alexandre, que ela é de Duque de Caxias, daí do Rio, Sim, né? é do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. E ela respondeu a pergunta que eu fiz para ela, se o filho dela entrava em convulsão por conta de algum bullying, algo, né, que ocorria na escola. Ela disse que sim, e que ele tinha crises e ficava no chão sozinho. E a pedagoga disse que não podia encostar nele, podia botar a mão, que era proibido, né? E que ela foi algumas vezes na escola e via o filho dela dormindo. Então, que para ele dormir, passar mal, né, não tinha assistência, preferiu deixar em casa. Só que aí você vê, nós estamos falando de políticas públicas, leis e tudo mais. Quando a família não leva o menor para a escola, ele pode ser indiciado por abandono intelectual, né? Você, professor, você sabe disso. Mas a escola era no Espírito Santo. Mas a senhora pode ter certeza que isso acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, no Amazonas, na Bahia, né? No Brasil inteiro e até fora também. E aí, a mãe manda o filho para a escola, o filho passa por bullying, o professor não é treinado, não sabe dar primeiro socorros, o filho dela convulsiona, ninguém bota a mão, não tem um bombeiro, não tem ninguém. Aí morre. Você entendeu? Aí morre. Eu acho que é por essas e por outras que, por exemplo, meu filho está com 5 anos e ainda está na 13ª escola. Porque já foi trancado no banheiro por uma professora. Isso enquanto ele estava investigando autismo TDAH. 3 anos de idade, além. Ele estava agitado demais, aí trancaram no banheiro e deixaram ele lá. Estava mais fácil. Nessa época, o laudo dele foi de não verbal. O seu relato é a realidade, como eu falei, de 99% das pessoas que têm filhos com deficiência intelectual, autismo, TDAH, epilepsia, seja o que for. Esse relato não é um relato isolado. Não é um relato que, não, isso acontece de vez em quando. Não, não é. Não é um relato isolado e não é de agora. É que a gente tem que frisar isso, porque as pessoas pensam, não, isso começou agora. Não, tem muitos anos. Tem muitos anos. E aí, você pensa assim, tá numa escola particular, né? E olha, que é uma escola particular, hein? Imagina, hein? É como a gente fala, se não tiver um plano de saúde, no SUS, tu vai... Mas o plano de saúde está tão... Nessa área, pelo menos está tão... Mesma coisa, é isso mesmo. É verdade. Olha, a gente tem que frisar aí para o pessoal, porque o que acontece? São duas capitais muito fortes, Rio e São Paulo. E está nesse nível há muitos anos. Eu escuto muita falácia bonita e na prática não acontece nada. E eu não sou de fechar com político algum. Eu não sou de fechar com... Seja quem for. Faça. Sim. Entendeu? Sim. Faça. Sim, e ó, aqui a senhora Valdiceia está falando que essa escola era em Espírito Santo e a escola que ele estudava era considerada
polo de inclusão em Vila Velha, capital. Entendeu? Aí é aquela coisa. O que é inclusão para essa galera? Porque se a escola era polo de inclusão e ninguém sabia lidar, gente, é assim, ó. Eu vou falar uma coisa, parece que é merchan, mas não é não, tá? Tem um médico que eu tô seguindo, eu não vou falar nome, mas que ele tá dando aula de aba, disso, aquilo outro, porque ele é pai de uma criança típica, né? E ele entrou no mundo, foi se especializar em neuropediatria, ele já era pediatra, mas ele foi para neuropediatria quando o filho dele nasceu e foi diagnosticado autista nível 3 de suporte, com todas as coisas que você pode imaginar, né? Não verbal, uma seletividade alimentar lá em cima. E foi exatamente, Alexandre, o que você falou para mim uma vez. Porque, ó que ironia do destino. Eu sempre fiz trabalho na parte de fibromialgia, epilepsia, autismo. É ou não é? A Alexandre me conheceu, eu nem sonhava ser mãe, inclusive eu nem queria, né? Só que aí você vai envelhecendo e a cabeça vai mudando até o dia que eu falei, eu vou ter um filho. Só que eu já trabalhava com isso, né? Catapumba. Aí vem o filho, começa a se desenvolver, todo mundo achando que ele estava ótimo, e a louca da mãe tá estranho. Imagina, ele é só um bebê. Tá estranho. Ana, ele sentou na hora certa, ele engatinhou na hora certa. Olha como ele é vivo. Tá estranho. Num pronto-socorro, teve um pediatra que olhou para ele e fez assim, ele meses. O pediatra virou para ele e fez assim, sua mamãe, ó, tá louquinha, tadinha. Aí veio a pandemia. Todo mundo para dentro das suas casas, né? Eu que já trabalhava com ele próximo e via as outras crianças do espaço, e aí eu, na hora, aí alguma coisa tem. Imagina, todo mundo. Veio a pandemia e tal, atraso na fala, atraso no desfraude. Você briga ou fala alguma coisa, não pode, a criança pega e faz assim com a cabeça no chão. Tum, mete a cabeça no chão. Isso é normal? Aí você dá bronca e começa a bater na cabeça. Imagina, mas ele é um bebê. Eu falei, sim, ele é um bebê atípico. Quando tudo começou a abrir, comecei a correr. E aí as coisas começaram. E já fazia parte dos grupos, conversava com as mães, no checklist. Só que assim, quem disse, isso aqui a gente está falando, olha, eu estou vendo várias pessoas entrarem, sejam muito bem-vindos, tirem suas dúvidas. Quem disse que que o filho ou sobrinho precisa ter tudo de checklist, Alexandre, para ter um diagnóstico? Não é? O interessante do seu relato, repara que o problema é a mãe. A mãe é louca, você não está bem. Quando ele não consegue fechar o que é a coisa, ele não tem o domínio da formação e a capacitação na questão da pessoa que está na frente dele, né, da criança, adolescente, seja o que for, a culpa é a mãe. A culpa é a mãe. Sempre o problema está na mãe, não está nele, que ele tem um doutorado, mas ele não conhece daquilo ali. A especialização dele não é aquela. Ele chegou a... Mas até quem é? Até quem é? Entende? Sim. Até quem é? Porque Sim. essa fala grotesca que eu te falei aqui
É um neuropediatra dentro de uma clínica que só trabalhava com crianças autistas. Ó, mas tinha que estudar mais. Tem Tem, gente que para. sim, sim. E olha, ainda fez assim. Eu sou um médico também que atendo na PAI da cidade. E assim, por que eu fui lá? Porque eu já tinha conversado com neuropsicóloga, com fono, né? Todas com aba e tal, fazendo a pesquisa. E ô, doutor tal, doutor tal, doutor tal, doutor tal. Fui lá no doutor tal, né? Não, imagina, TDAH, autista não pode ser, não. Ele é muito inteligente. Aí eu fiquei parada na cadeira e na cadeira eu parei assim, sabe? Eu falei, gente, o que ele tá querendo dizer com isso? Só que essa pessoa não sabe que eu fui aluna de uma mulher que ao longo da aula, conforme foi pegando amizade, ela abriu no meio da aula que ela era atípica. Uma mulher de mais de 50 anos. Então, assim, eu já tive contato com pessoas de diversos níveis. Então, o cara falar isso é um tapa na cara, né? Você fala, o que esse imbecil, desculpa, galera, mas tá querendo dizer com isso, né? Ele tá riscando um diagnóstico de uma pessoa para outra pessoa que convive 24 horas e sabe tudo, né, daquela pessoa, não da área, mas daquele indivíduo ali, porque ele resolveu botar numa forma. Então, vamos lá. Autista, pessoa com síndrome de Down, pessoa que tem a epilepsia, pessoa da fibromialgia, TOD e tantas outras, não são feitas na forma. Eles são indivíduos únicos, cada um com os seus, com as suas particularidades. Não tem que ter o mesmo comportamento, muito embora alguns se pareçam. Eu tenho uma amiga que tem um filho atípico, que ele é bem mais velho do que o meu, mas em algumas coisas um lembra muito o outro. Lembra muito, mas lembra. Eles não são engessados, né? O que eu sempre falo, Ana, é que não existe receita de bolo. Cada um é um indivíduo. Sim. Ninguém é igual a ninguém. E cada tratamento são específicos. Tanto questão de metabolismo, questão intelectual. Não existe. Eu fiz naquele menino ali do autista, eu fiz isso e deu certo. E tu vai fazer no outro, não vai. Não é Não assim. vai. Não é Sim. assim. É E era aí. diferentes. Pessoas diferentes. Sim. E era aí que eu queria cutucar. É muita coisa. São muitas. E aí que eu queria cutucar uma coisa. Uma coisa que me deixou assim, boquiaberta, tá? Eu fui numa neuro, porque eu tô correndo, né? Tô correndo. Tô experimentando. Tudo bem. Eu fui numa neuro que em vários lugares eu pesquisei sobre essa mulher. Ela tá como a pica das galáxias em São Paulo, tá? Tá atendendo numa clínica de um hospital bonito. Fui lá. Aí ela olhou o Miguel e tal, e eu comecei a conversar com ela. Detalhe, o Miguel tem TDAH também, porque a mãe também, né? Fui diagnosticada com 39 anos de idade, né? Aí você chega lá e fala, olha, o desafio dele é o social, é a concentração, e piriri, pororó. E ele começa a ler tudo na frente da médica. Porque eu não sei por que eles perguntam o nome da mãe, o nome do pai, piriri, pororó, porque é uma coisa ridícula que a criança já decorou. Isso não mede nada. Aí você vira e fala assim, doutora, deixa eu fazer uma pergunta.
que a senhora acha do canabidiol, hein? Aí, você toma um susto. Que a mulher vira e fala assim, não vai usar isso nele, não. Eu falei, mas como não? Não vai usar, não, porque não tem estudo científico que mostre nada para autista. Tem para outras coisas, mas não para o autista. Aí, eu saí dali e fui para a clínica que a criança estava sendo tratada e fui falar com a neuropsicóloga de lá. Falei, não gostei daquela neuropediatra. Por quê? Ah, porque ela falou isso. Mas não tem mesmo, não tem estudo científico que mostre. E o pior é que a neuro falou que ela veio de um congresso. Ou seja, tem gente de peso, de laboratório, lógico, falando isso. Então, é muito complicado, entendeu? O pessoal não se atualiza. Não. Aí você entra na internet, começa a baixar um monte de estudo científico e manda para a Bonita, e a Bonita nem para falar, olha, eu vou analisar. Obrigada, você está me ajudando a me atualizar. Não, isso não acontece. Já passou por isso aí? Quer falar um pouco do canabidiol? Sim. O que acontece? O que eu vejo, o canabidiol já está na farmácia, né? Se as pessoas não sabem, já está. Tem que ter o laudo médico para receitando para comprar o canabidiol, né? Já está na farmácia no Brasil, não sei se todo o Brasil. Estou falando no Rio de Janeiro, não sei se está em São Paulo. Eu acho que o governador agora de São Paulo, agora não, já tem um tempinho, ele acionou para tentar colocar pelo SUS, né? Sim. O que acontece? Quando estamos se falando em autismo, em TDAH, em epilepsia, ou seja, a questão neurológica que for, geralmente vem um combo. Vem TDAH aí dentro, vem TOD, vem comportamental, vem várias coisas. Alguns países lá fora, como Israel, que já está muito avançado, depois vem os Estados Unidos, depois vem o Canadá, utiliza ainda tá, a gente aqui ainda está tupiniquim ainda nessas questões do canabidiol. Sim. É utilizado para a questão comportamental, para a questão do TDAH. Já lá em Israel, isso já está utilizado. Eu não entendo em relação a essas questões que o que eu vejo que o médico ele fica receoso, porque é um medicamento novo, ele vai ter que estudar na questão da dosagem e questão de metabolismo, questão de tudo que influencia um medicamento, né? E ele fica receoso, ele não está pautado em relação a essa questão do canabidiol. Ele não quer avançar, ele tem que estudar, ele tem que sentar, estudar esse medicamento, que é um medicamento novo, no Brasil é novo. Queira ou não queira, o canabidiol é novo aqui. E ele tem que sentar, ele tem que estudar, ele tem que ver como é que utiliza em relação a essas questões que estão dentro da questão do autista e da epilepsia, não só a crise convulsiva, como a questão do comportamento, a questão, né, neurológica da pessoa. Se ele não quer estudar, é outra coisa. Sim. Já é outra esfera. Não quero avançar, deixa as pessoas avançarem, né? Outras pessoas. Porque estudo científico já tem. Não tem como... Já tem. E olha, não é... Veja, não é somente do canabidiol. Também fala do tratamento da eletroneuroestimulação e tudo mais que não tem fundamento para autistas. Vão tentar te vender tudo também. Aí eu fico pensando, mas por que não tentar? Cada organismo é um organismo, né? O que eu vejo nessas questões, quando entra a questão medicamentoso, né?
existe um poder gigantesco das grandes indústrias, depois da indústria ibérica do armamento, é a indústria farmacêutica, que tem maior lucro no mundo. E isso, em relação ao canabidiol, né, é um medicamento novo que é altamente lucrativo, porque ele já se usa em câncer, esclerose múltiplas, dores crônicas, já lá fora. Só que aqui ainda está muito amarrado nas questões lucrativas. Aqui vai determinar e mandar nesse medicamento, porque ele vai entrar, ele vai quebrar várias patentes de vários medicamentos, que vai ser um prejuízo gigantesco para alguns e lucrativo gigantesco para outros. Sim. Por isso que ainda está nesse... E outra coisa que eu tenho que... uma coisa que eu vou deixar aqui, porque, tipo assim, é mais um medicamento. Não é só o canabidiol, que as pessoas pensam que é o canabidiol que é a solução do mundo. Não é bem assim. Se falando em questão neurológica, o alimento, ele faz parte do tratamento. Sim. A questão do carboidrato, do açúcar, entendeu? Ou existe, já antigo isso também lá fora, foi com um casal feito lá fora, a questão da cetogênica. Né? E nenhum médico neuro fala da alimentação. Não. Não fala. Ele só fala quando é sobre Putz, esqueci o nome agora. Da seletividade. Sim. Né? Da questão da seletividade. Mas ele não fala da dieta. Não fala. Não fala. Não. Porque o que acontece, a grande maioria das doenças vem através do alimento ou da água. Se tem muito agrotóxico, ou é muito, como é que fala, processado, ou é muito... Quem tem algum problema neurótico vai afetar essa pessoa. E quem não tem já afeta. E nessa briga gigantesca dessas indústrias, claro que não vai falar do alimento, não vai falar do alimento de jeito algum. Isso não interessa. Entendeu? A questão neurológica está muito voltada à questão alimentar dessa pessoa, ela faz parte do tratamento, só que isso não se fala. Sim. Em momento algum, isso não fala nem que a vaca tussa. Entendeu? E principalmente as questões neurológicas do autista, da epilepsia. Se subir o açúcar e o carboidrato, vai engatilhar a crise convulsiva e vai agitar essa pessoa. Se subir, tudo que a gente come vira glicose, virou açúcar. E se tiver muito doce, muito açúcar, essa pessoa vai ficar agitada. O metabolismo deles são diferentes de nós. E o comportamento mental também. Em todos? Neurodivergentes? Ale? Sim. Tá. É só as pessoas começarem a reparar a questão, se for para o filho, né, pequeno assim, a Coca-Cola, o refrigerante, o café. Se subir o carboidrato e o açúcar no sangue, vai dar ruim. A questão comportamental engatilhou a crise convulsiva. Ele vai ter crise convulsiva. Se subir muito o açúcar e o carboidrato, vai ter crise. Existem vários tipos de dieta, não só a cetogênica. Existem vários tipos, porque a cetogênica é bem radical em questão de gordura, mas existem outros tipos de dieta específica. Procurar uma nutricionista específica, especialista nessas questões neurológicas. Porque o que acontece? O médico, ele foi
não vou falar treinado, ele foi capacitado na universidade na questão do medicamento farmacêutico. E dali ele não vai sair daquela caixinha. Aquela caixinha é a caixinha, né, do olho de Tandera, porque ele tem que estar ali. Ele tem que estar ali dentro. Porque a grande maioria das doenças é através do alimento ou da bebida. Estou falando questão da água, né? Questão de tudo. E isso não é muito falado, porque isso não interessa muito. Porque, como eu posso falar, a cura não dá lucro. Infelizmente, escutar isso é ruim. A cura, ela não dá lucro. Você tem que estar refém da farmácia desse medicamento, que é só um paliativo. Ele só é um paliativo. Sim, e olha, a senhora Valdecéia está dizendo, né, sobre o filme Óleo de Lorenzo, que fala sobre alimentação e a doença neurológica. E esse filme é fantástico mesmo. Muito obrigada pela dica, viu, senhora Valdecéia? Sim. Esse mesmo. Esse mesmo. Sim. Não é o canabidiol, mas também é como se fosse, não é da época. Sim. O que acontece? Quando sai da mão pesada da indústria farmacêutica, isso é prejuízo, né? Isso não é legal, né? Isso não é bom. Porque o que acontece? A grande maioria dos alimentos estão contaminados. A grande maioria dos alimentos, seja o que for, está contaminado. E, geralmente, isso não é falado. A indústria do alimento não vai falar isso nunca. Dos alimentos ultraprocessados, dos alimentos com agrotóxico, pesados. Da geração dos nossos pais para frente, estamos todos contaminados, todos alterados no DNA. Sim. Né? Por exemplo, lá vai. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu fui diagnosticada esse ano com TDAH. Tudo bem. A medicina hoje é muito diferente de quando eu era criança, né? Mas o meu TDAH não vem de agora, né? Não vem de agora. Pode ter certeza, da geração dos meus pais, né? Meu pai era de 40, minha mãe de 43, para cá tá todo mundo alterado em DNA. De todas essas coisas que a gente vem passando ao longo dos anos. Por isso que o pessoal fala, o autismo está na moda. Não, gente, para. Tinha outras coisas para estar na moda, né? É que agora a medicina está com o olho, ainda que tem muitos médicos péssimos na área, que dificulta o diagnóstico, né? Mas se você for olhar, muitos adultos e idosos são neurodivergentes, né? E aqueles que não conseguiram trabalhar, estudar, enfim, ficaram nos hospícios da vida, porque era assim que eram tratados antigamente, né? Sim. E tinha um nível, né? Uma coisa que eu vou te falar, a minha geração, eu estou com 56 anos, a minha geração, a obturação no dente da boca, era com metal altamente cancerígeno, altamente, mas isso na época não foi falado. Batom. A gente dá vontade de batom aí com chumbo. O problema é o que acontece. Esse produto que é colocado no dente, eu fui numa palestra que tinha um amigo chamado Muniz, que ele é dentista, e ele falou nessas questões. Hoje, mesmo você querendo tirar essa obturação, você vai ser contaminado também. E na Europa e nos Estados Unidos, isso está cancelado há anos.
Não sei se você vê alguns programas que o cara reforma a casa, os gêmeos, Sim. nos Estados Unidos, ou no Canadá, não sei, acho que é dos Estados Unidos. Quando tem amianto, pô, vem uma empresa à parte. O cara parece que vai para a lua, para tirar aquelas telhas. Até hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ainda vende aquelas telhas de amianto. Ainda faz. Ainda tem caixa d'água de amianto. Tem sim, tem sim, tem sim. A dona Valdicé está dizendo que o filho dela, quando come muito doce, convulsiona também. O filho dela o quê? Quando ingere muito açúcar, Sim. acaba virando. Ah? Sim. Olá, Isso senhora é José, certo. tudo bem? Isso é Sim. certo de convulsionar. Eu estou falando. Tem que avisar o pessoal, o que eu estou falando, eu acho não, é pesquisa científica, nada. Ah, mas não é isso não. Esse negócio que quando você vê um programa lá fora, tipo assim, porra, os caras chamaram uma empresa, o cara chegou igual um astronauta para tirar uma telha, e aqui no Brasil ainda se vende. Então a gente tem que começar a pensar que, tipo assim, até onde eu fui contaminado, até onde o meu organismo vai aguentar. Sim. Esses números que se passa, que morreu de câncer tal, eu não sei se esses números estão exatos. E outra coisa que eu vou falar, que é bem... O que acontece na epilepsia? Existe uma morte chamada morte súbita. Mas se eu morrer agora aqui, se eu tivesse epilepsia, morrer agora aqui, não sai morte... Eu sair com morte súbita sobre epilepsia, vai sair infarto. O médico não pode colocar. E com isso, você não consegue rastrear a quantidade de pessoas que têm morte súbita no Brasil. Por conta da. Nossa. O médico não pode, é uma norma que não pode. Então a coisa está muito bem amarrada. Em vários lados que você não consegue rastrear de jeito nenhum. Mas qual que é a fundamentação para não poder? Não, por exemplo, eu não sabia que a pessoa tinha epilepsia ou não, por isso eu não posso colocar. O que acontece? Tá. Se colocar os números, o Ministério Público vai ter que ser acionado. Ok. Então vai ter que ter políticas públicas. Sim. O IBGE, né? Esse número não pode aparecer. Já amarra o IBGE para não aparecer. Ok. Entendi. Entendeu? Se não aparecer um número, eu estou falando nessa questão porque eu fui em 3 congressos sobre epilepsia aqui, no Rio de Janeiro, e um médico, por sinal, de São Paulo, comentou isso. E eu fiquei grilado com aquilo. Falei, peraí. E eu fiquei pensando, pô, se não bota epilepsia, que teve morte súbita sobre epilepsia, então o número não aparece. E já aconteceu vários casos. Na televisão, um modelo na passarela, ele foi fazer a curva, ele caiu, infartou, foi embora. Mas ali foi uma morte súbita sobre epilepsia. Mas não sai. O laudo ele infartou. Porque infarta, a pessoa infarta. Mas por que infartou? Da crise convulsiva. Mas isso não pode ser colocado. Aí você não consegue rastrear. E você sabe que, por exemplo, no ano passado, teve o censo, né? Eu respondi online, né? Porque toda vez que a pessoa passava na minha residência, eu estava trabalhando, então, até para facilitar para a pessoa, eu já respondi online. Não tinha nenhuma pergunta se tinha alguém em casa com deficiência, qual seria. Nada, Assim como, por exemplo, religião, não tinha minha religião na lista como religião. Isso que você comentou no dia aqui do censo, também no Rio de Janeiro, eu comentei, mas não tem autismo, epilepsia, Down, TDAH? Não. Vai na sorte. O que é sorte? Não, quando abrir, se vir, você coloca que tem um filho. Se não vir, não vai ter.
Aí vai, o que tiver, vai aparecer um número lá. Ué, então, Na sorte. não. Se as duas, é o que eu falo sempre, se as duas capitais, como Rio e São Paulo, Então, desse jeito. acontece isso, o resto, enfim. Você sabe que eu tenho uma conhecida no interior do Maranhão. Rolando o processo dela, assistente social que foi na casa dela, na área rural do Maranhão, perguntou para ela por que você foi procurar uma advogada tão longe? Entendeu? E foi a mesma assistente social que cortou o benefício do filho dela, na área rural do Maranhão. Ela cadeirante, o marido doente e o filho autista recebeu o BPC. E cortaram a única renda da casa. Entendeu? Rural. Ela cadeirante, o marido doente. Quem que vai trabalhar na lavoura? Entendeu? Essa é a realidade do Brasil. Que as pessoas pensam que são casos isolados. Não. E para uma perícia, Não. perícia médica, judicial, no meio da pandemia, ela teve que sair de uma área rural do Maranhão, do interior, e viajar até São Luís para o menino passar em perícia médica, mãe cadeirante. Legal, né? O Brasil é um absurdo em relação às questões com deficiência. A lei chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão, só ficou no papel e no discurso, que até hoje, na prática, está muito longe. Não é um pouco longe, não. É como se fosse em Marte. Está em Júpiter. Porque aqui não. Ainda a gente... Felizmente, a gente não vai ver. De repente, outras gerações podem ver isso algum dia funcionar. Mas agora... E outra coisa, antes de chegar à lei federal, existe a lei estadual e municipal, que já está há 20 anos. Aí que dá. Para você utilizar no SUS, tem que ser a lei federal. Para você passar em perícia no INSS, tem que ser a lei federal. Por quê? Tem uma diferença, uma linha, um fiozinho de cabelo, para incapacidade ao trabalho por uma deficiência que impeça de trabalhar. Deficiência que impeça de trabalhar, porque se o médico não coloca o CIF, que tem o CID e tem o CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, o médico não sabe colocar, não sabe como usar. Aí você faz uma carta explicando isso para o médico, e o médico fica pé da vida, que fala, o advogado está querendo me ensinar. Não, meu amigo, eu só estou querendo ajudar a fazer um relatório médico decente para essa pessoa passar em perícia. Ana, o mais louco que eu acho, a questão do médico, do perito, né, nessas questões, se ele está ali, ele tem acesso, se a pessoa trata no hospital público, né, e tem um laudo do hospital público, ele tinha que acatar aquele laudo do hospital público. E o particular, por exemplo, para um benefício de incapacidade, tem que ser aceito também, porque médico é médico. Entendeu? Sim, mas ele tá dentro do sistema, ele pode entrar, eu não sei como é essa loucura, né, que é o Brasil. Sim. Mas ele tem acesso. A rede. O INSS, se ele quiser, ele tem acesso. A DataPrev tem acesso a tudo. Sim, ele entrar lá na rede e falar assim, não, ele trata aqui realmente, é um paciente desse hospital. Pronto, ponto final. A culpa é do prontuário dele, né? Mas a coisa se dificulta tanta coisa que eu parei para pensar, eu já acho que aquilo foi criado para dificultar. Não você tem que pedir. Você tem que pedir cópia de prontuário. E eles negam.
Você chega no posto de saúde e não tem um aparelho para mensurar a pressão, que dirá outras coisas. Então, eu fico, tanto desgaste que eu fico pensando em tanta coisa que eu estou cansado de ir na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. É por isso Toda que os pais hora um negócio que adoecem você tem que também, ir né? para resolver. Chegou um momento, vou te falar aqui uma coisa, chegou que o próprio juiz lá falou assim, mas até agora não resolveu? Eu falei, pô, se eu estou vindo aqui, não se resolveu. Chega a ser inacreditável. E as pessoas pensam assim, não, que o meu um amigo aqui faz assim, faz assado, que tem que se fazer. Não é nada disso, gente. A lei não. Está escrito na Constituição, está escrito na lei, mas existe uma lei específica, tanto ela municipal, estadual e federal, mas lá na prática, na frente, não funciona. Sim. Infelizmente, não funciona. Não funciona e assim. E com tudo isso, a gente vai adoecendo. Sim. Fato. Porque Sim. também a galera só olha para o neurodivergente, não olha para o cuidador. A família adoece. Adoece. E aí é o que eu falo, né? O juiz só dá essa decisão nojenta que eles dão, que eu já comentei aqui algumas vezes, porque ele não tem uma pessoa neurodivergente na família. E se tiver, ele varreu para debaixo do tapete para esquecer. Sim. Quando é parente deles, a coisa é outro papo. Aí a coisa já desanda, entendeu? A coisa vai. Tanto que, olha só, como é que é o nome do governador de São Paulo? Que eu esqueci aqui agora. Tarcísio, é isso? Aécio, né? Ele é até do Rio de Janeiro. Não, hoje é governador. de São Paulo é Tarcísio. Tarcísio. Ele é do Rio de Janeiro até. Quando aconteceu a questão das crises convulsivas, acho que é sobrinho dele, que ele foi ver que o canabidiol funcionava. Exatamente. Essa semana, inclusive, eu bati boca com o cartorário, porque eu falei assim, se fosse filho do juiz, a PM estava lá na porta da operadora de saúde prendendo todo mundo. Entendeu? Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do Brasil nas questões das pessoas com deficiência. O resto é muita falácia, uma falácia linda. Deficiência, idoso, né? Sim. É o que eu falo para todo mundo. Sim. Quando eu estou atendendo uma pessoa com a fibromialgia, eu falo assim, olha, eu tenho cliente na UTI e o juiz está negando a liminar. Aí a pessoa já abre um olho desse tamanho. Aí eu virei e falei assim, não vou te desanimar não, a gente vai para cima. Mas o que eu estou querendo te contar é, olha o nosso cenário. Entendeu? É o Golias, né? É o Golias. O que eu falo é uma realidade cruel e dura. Não é simples. As pessoas que falam assim, não, tranquilão, mentira. Então não cuida. Falar que cuidar de uma pessoa, seja ela o que for, síndrome neurológica, ou cadeirante, seja o que for, falar é simples, é mentira. Então você não cuida. Então não tu mete a mão. Porque é tudo muito difícil. Tudo. Todas sim. É verdade. Tem alguém perguntando mais alguma coisa? Não tem não. Só tem o Luiz aqui confirmou que é Tarcísio e a senhora Valdiceia, né, que falou que teve um médico no Espírito Santo que disse que ele não podia dar um laudo porque para o LOAS, né, porque tem um número X de laudos para liberar e ele já tinha ultrapassado o número. Mas, rapaz, eu queria saber onde que está escrito esse número X, que não tem. A não ser que ele quisesse cobrar o laudo da senhora, mesmo ele estando no SUS. Né? Olha, eu vou te falar.
Eu vou viver Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? ainda. O que eu vejo, que eu acho que são capacitados, treinados para dificultar mais ainda. Só isso. Sim, Mais sim, nada. Não tem. sim. Não, eles não. Não, não é isso não. E é Ninguém é aquela bobo coisa ali, assim, ninguém. não é lenda urbana. O perito da INSS, quando ele corta um benefício, pente fino, ele recebe R$ 60. Isso está na instrução normativa. Não sou eu que estou falando. E o servidor administrativo, 48 e pouquinho, também está quando ele abre o pente fino de uma determinada pessoa. Isso é instrução normativa, está lá para quem quiser ver. Entendeu? Então, assim, peraí, ele não é um servidor público, ele já não tem o ordenado dele, isso não é o trabalho dele? Por que é um extra? Não, eu estou investigando o possível malandro que está aplicando golpe. Não está. Não está. Você está dando um prêmio para o cara tirar o benefício de quem tem condição, não tem condição de trabalhar. Porque é isso que está acontecendo. Eu tenho uma pessoa conhecida no litoral norte de São Paulo, ela entrou em perícia no INSS em Caraguatatuba na cadeira de rodas. 57 anos ela tinha na época, cadeira de rodas, balão de oxigênio. Cortaram o benefício da senhora. O que eu vejo, Ana, é o seguinte. É isso. Essa É nossa isso que a conversa gente fala. aqui é Rio e São Paulo. Se estamos assim, é difícil. Não é fácil. Interior, litoral, outros estados mais afastados, né? Então, por isso que demorou para a gente realmente fazer barulho ali, cobrar, né? Porque o que eu falei no início da live, né, de deputado federal, que eu votei em alguém e essa pessoa não atende mais depois de eleito, se a gente começar a se juntar e fazer um barulho alto, vai atender. Vai, porque essa pessoa, uma vez que ela pegou a teta do governo, ela não quer sair mais. Por que você acha que virou lei o tratamento do autismo? Porque, graças às loucas das mães, que largaram tudo no Brasil todo, foram para Brasília, né? Inclusive, doutora Antônia, beijo para a senhora, que foi uma das advogadas que largou tudo, foi para a porta de tribunal, foi atrás do Romário em Brasília, né? É isso. Saiu muito embora o STF, né? O STF muito embora para muita coisa, infelizmente. Rasga a Constituição e dá tapa na cara da população, né? Quando falou que tinha que não pode, né? Não pode ser exemplificativo, tem que ser taxativo, porque certamente aqueles que estão sentados lá nunca tiveram ninguém precisando de um tratamento e tudo mais. E se tiver, né? O bonito tem como pagar, né? Então tá bom. Né? É isso. Alexandre, obrigada. Prazer imenso. Espero a gente poder fazer mais vezes aí, tá? Um abraço mesmo e vocês que vieram, que participaram. Muito obrigada a todos vocês, viu? Um abraço. Bom final de semana. Tchau. Tchau.